101.5 Freicaneca FM, boa tarde para você que sintonizou agora aí no TPM, esse tempo para mim, do 1º de maio de 2023. O programa de hoje é gravado, essa entrevista está gravadíssima para você, inclusive no youtube.com/FreicanecaFM, e você acompanha agora um bate-papo meu com uma pessoa muito maravilhosa que apareceu para mim assim na internet, bem por acaso, ou não por acaso, né, no Instagram, chegou para mim um post dessa pessoa. E eu disse, nossa, eu preciso convidar essa menina para o TPM, porque tem tudo a ver o que ela está trazendo aqui nesse post, com autocuidado. E aí fiz o convite para ela, que é a Gabriele Monteiro. Ela é pesquisadora em psicologia afrocentrada, ela é carioca, mora no Rio de Janeiro, está conversando com a gente à distância, mas super topou quando eu falei para ela que eu fiz o convite para o TPM, né? Ela achou maravilhoso. Então, quis convidá-la para a gente falar, gente, sobre dicas para uma rotina ancestral. Então, a Gabi, já falando um pouquinho breve aqui dela, ela vai poder trazer mais. Ela é pesquisadora, como eu falei, né, em psicologia afrocentrada, está se formando agora também em psicologia, e ela tem um perfil no Instagram que eu já deixo para você, que chama Peranque Terapia. Tudo junto, depois a gente deixa também no youtube.com/frecanecfm para você curtir e começar a seguir. E no post que a gente fez no Instagram também a Gabi está marcada, então você vai conseguir acessar e descobrir as redes dela. Então ela fala desses estudos em psicologia afrocentrada, tendo o QMET como base. E ela fez um post, gente, que é dicas para uma rotina ancestral, os princípios da africanidade no cotidiano. Eu achei sensacional. E aí eu convidei, lógico, ela para falar com as ouvintes do TPM desse tempo para a gente se cuidar, que é um convite semanal, como eu também estava contando para a Gabi, desse autocuidado na prática, né? Então, Gabi, quero já te agradecer muito pela tua disponibilidade de estar batendo esse papo com as nossas ouvintes aqui da Frecaneca FM, do TPM, e queria que você pudesse se apresentar um pouquinho mais, porque eu falei, mas bem por alto, né? Como que você se apresenta aí também para quem está nos ouvindo? Sim. Primeiramente, quero agradecer demais por esse encontro, por essa oportunidade. Como eu estava falando aqui antes com a Pri, eu não acredito em coincidências, existem movimentos que a ancestralidade sempre dá um jeitinho de fazer a gente poder falar por ela, com ela e para ela. Então, queria começar agradecendo, pedindo licença. E como eu digo na minha página sempre, Rotep, eu venho em paz ou eu estou em paz. E eu sou a Gabriele, né? Ela já me apresentou, tenho 23 anos, bem novinha, mas já me formando aí, ainda bem, Que é, bom. na, na Universidade Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro, né? E eu estudo a psicologia afrocentrada, foi um encontro muito importante para mim, em formação, mas também em vivências práticas, cotidianas. De alguma forma, remontar as nossas bases e utilizar instrumentalizações próprias para propiciar a cura. E a cura como esse movimento em espiral, dinâmico, diário. Né? Retomar esse processo de cura, pegando aquilo que é nosso, que foi pensado para a gente. E aí eu queria começar já invocando um pouco a Audre Lorde, que é uma pensadora incrível para mim, uma escritora, que ela tem um texto que o título já é uma pedrada, que é As ferramentas do Senhor nunca derrubarão a casa grande. Então, pensando a casa grande nisso que é instaurado nos nossos íntimos, essa colonialidade que infelizmente é muito presente, como é Uhum. que a gente pode se conectar com a africanidade, com uma psicologia que tem um viés curativo pensado para pessoas pretas, pensado para pessoas que buscam a ancestralidade, que é esse encontro transatlântico, né? Isso, nossa, maravilhoso. Gabi já começa trazendo as provocações aqui para gente, né? Inclusive no post, ela traz também, né, esse post de milhões, que eu achei maravilhoso. Morei nesse post por muito tempo, porque são dicas que a gente pode, de fato, colocar na nossa rotina e que vão nos conectar, nos reconectar com essa ancestralidade, principalmente para nós, né? Somos duas mulheres negras aqui conversando. Sei que tem muitas mulheres negras que estão também nesse movimento de autocuidado, de retorno à fonte, ancestralidade, de honrar quem veio antes de nós. E como que isso pode trazer para a gente nesse presente um autocuidado de forma mais integral mesmo, né? Esse olhar para a gente na integralidade, ser humano, mente, corpo, espírito, tudo conectado. E aí ela traz aqui a ancestralidade, essa força dos que vieram antes, mas que moram no agora, nos permitindo recuperar nossos valores e raízes.
E o Anki significa vida e fonte de energia, né, Gabi? Acho que está Exato. muito conectado quando você traz isso, essa rotina ancestral. E eu queria que você já pudesse falar um pouco mais disso também, né? Esses princípios da africanidade, como é importante a gente recuperar isso e a gente entrar propriamente nessas dicas, que hoje o TPM ele é prático, viu, gente? Aproveita aí o feriado, já se organize, pegue seu papelzinho, lápis, caneta ou bloco de notas do celular e anote essas dicas, porque elas são preciosíssimas e não é nada muito difícil de fazer, é realmente a gente colocar isso na nossa rotina, né, Gabi? Exatamente. É uma convocação que a gente está fazendo aqui, é um exercício prático, tá bom? Não é teoria, não é epistemologia, não é filosofia só. É tudo aqui para a gente sempre acrescentar e fazer esse cuidado integrado que a Pri já falou. É a composição entre mente, corpo e espírito. Então, os princípios da africanidade no cotidiano para se potencializar e não despertar, se recolocar numa dinâmica da ancestralidade, como você disse, é a vida pautada no que veio antes, mas que também mora no agora. E eu acho esse princípio muito bonito. Mas Uhum, a gente está falando aqui nas medidas práticas, eu vou falando aqui alguns princípios dessa tal africanidade e dando essas dicas de como a gente pode incluir isso no nosso dia a dia. Então, como por exemplo, a corporeidade. Mexa o seu corpo. O mapeamento e autoobservação dos potenciais do seu corpo é assim uma medida extremamente importante para entender de que formas você pode, na verdade, ser produtivo. Então, uma produtividade que foge de uma lógica ocidentalizada, onde a gente se obriga a estar nessa constância progressista. É o sim. contrário, é o que o meu corpo pode potencializar e mobilizar em afeto hoje, nesse momento do agora. E isso Uhum. pode ser feito de diversas formas, em práticas corporais mesmo. E então, o convite não só a esportes, yoga, meditação, como a gente vê por aí, mas é realmente de parar e pensar como o seu corpo quer realizar tais atividades hoje. Será que ele não quer estar ao ar livre? Será que ele não quer estar sentado no chão? Será que ele precisa estar sempre nessa cadeirinha? Uhum. Eu acho. Nesse ambiente fechado, sentadinho o tempo todo, eu gosto muito dessa primeira dica, mexer o corpo, parece muito simples, mas a gente no dia a dia perde isso, né? Então, mexer o corpo não é só a gente levantar, sair para o trabalho, voltar e essa caminhada eventualmente que a gente dá, mas essa provocação que você traz de observar o potencial do corpo, que muitas vezes também a gente fica só julgando o nosso corpo, né, a partir de outros padrões também de beleza que são inalcançáveis, que não tem necessariamente a ver com, com esse potencial de fato do nosso corpo, né? Dessa casa que abriga nosso espírito e tudo que a gente faz no dia a dia. Então, acho que já começa assim, provocando, hein? Mexer o corpo. Um butapé assim, que é para dar aquela sacudida, É literalmente. isso. Corporeidade é tecnologia estratégica também. Então, mobiliza energias criadoras. A gente mexe o corpo e ali se cria uma energia que vai ser canalizada. Isso é um princípio físico, princípio de Kemet. Então, não é nada novo. É simplesmente a gente pontuando uma coisa que existe há muito tempo, antes mesmo da gente conseguir realmente dar nome a isso. Isso. Um próximo princípio também que a gente pode estar pensando é a memória. Sei que parece uma coisa difícil de colocar no dia a dia, mas cada corpo, cada subjetividade funciona a partir de memórias diferentes, imagéticas, escritas, até o próprio jeito que se movimenta o corpo. Então, eu estou convocando também você para um exercício de registro, quaisquer que sejam as formas de registro, para sair um pouco desse lugar onde da mesmice, você observar as suas oscilações, observar a sua trajetória. E isso traz também muita autovalorização do que você já foi e do que você tem sido e do que você ainda pode ser. Nossa, muito potente, gente. No post está assim, ó, relembre e valorize seus passos individuais e coletivos. Registre suas memórias.
A gente tem uma dificuldade realmente com esse aspecto da memória, né, Gabi? Quando a gente fala da memória, essa memória de lembrar realmente de coisas e de fazer esse registro, seja escrito, seja tem em algum lugar uma fotografia antiga, algo do tipo que relembre a gente de fato, assim, individualmente, de onde eu vim, para onde eu estou caminhando e coletivamente, né? Acho muito importante retomar esse aspecto de a gente se reconectar, uma outra forma de a gente se reconectar com essa ancestralidade, né? Sim, totalmente. E a memória, ela ainda está muito permeada por esse imaginário do que é essa memória escrita, né? Infelizmente. E, na real, a gente está trazendo aqui uma perspectiva de memória muito mais ampliada. É uma memória de estudo próprio e estudo coletivo. Então, de que formas a gente faz memória no nosso cotidiano para além de uma pura realização de tarefas? O autocuidado, ele também vem desse lugar de você conseguir se auto-observar. Então, fazer memória também é uma produção individual, coletiva, que está sendo construída ali no cotidiano. E a gente conseguir enxergar isso, dar materialidade a isso, que é o difícil, mas que eu tenho É. certeza que aos pouquinhos a gente chega. Ah, sem dúvida, né? Já estamos dando caminho aqui. Então, para você que chegou aí, já anotou? A dica número 1 foi mexer o corpo, esse aspecto da corporeidade. E a segunda, esse aspecto da memória, registrar essas memórias individuais e coletivas. O que mais que tem por aí, Gabi? Nós temos também o princípio da energia vital, que parece um pouco assim, né, abstrato, mas eu vou usar a palavra que todo mundo conhece, é axé, gente. Como é que a gente acha axé todos os dias na nossa vida? Sim. Revigoramento. O que a gente faz em cada momento da nossa rotina que traz o revigoramento, espaços de criação dessa energia. E é uma energia que ela vai se retroalimentando, energia que não se perde, que se transforma. Então, é uma energia de realização o tempo inteiro sendo colocada ali. Então, uma coisa que é muito importante é não procurar revigoramento somente quando há esgotamento. Então, não é colocar realmente tentar preencher pautas só quando a gente consegue enxergar elas. Uhum. Mas é que o revigoramento seja a pauta prioritária na sua rotina, que o axé seja ali o seu espaço e o seu momento dentro dessa segunda a segunda, e isso tira a gente desse modo automático. Isso convoca o nosso corpo a mexer, isso convoca a nossa mente a pensar e a memorizar. Então, a energia, eu diria até que é um princípio muito central para a gente pensar cada ponto dessa reconexão com a africanidade, porque Sim. maneiras e estratégias de sentir aquele, sabe? Sentir que agora faz sentido, sentir que agora eu estou pronta para outra. E acho muito legal você trazer esse aspecto, Gabi, de a gente não buscar o revigoramento apenas quando há o esgotamento. Porque aí a gente já passou desse autocuidado, né? A gente está procurando o remédio quando já adoeceu, né? E, na verdade, se a gente pensa nessa prevenção, se a gente pensa nesse cuidado de forma integral para a gente, é, faz muito mais sentido, né? A gente não esperar o adoecimento para cuidar de nós, seja no aspecto físico, espiritual, moral, intelectual, enfim, que a gente não espere cair num lugar de desconforto para que a gente queira o confortável, né? O confortável também que leva a gente para outros aspectos de se melhorar e tudo mais. E aí, essas fontes de recarga cotidianas, acho que inclusive quem está ouvindo o TPM neste 1º de maio é um bom convite, ó. É dia 1º, dia de soprar canela, que a gente gosta de soprar canela para atrair prosperidade aqui. A gente faz esse convite. É o Importante. início de um novo mês que está aí começando, que geralmente já dá um gás para a gente fazer coisa nova. E é um feriado, gente. Então, assim, olha, tem muitos aspectos positivos, aparentemente, aí, para você já começar a implementar algo na sua rotina, inclusive dessa energia vital, né? Porque é isso, o nome já diz tudo. Energia de vida. Então, se a gente não tem isso, vai ficar muito difícil a gente seguir na nossa rotina diária, né, Gabi? Achei maravilhoso essa terceira dica. Muito, muito boa mesmo. Tá vendo? São coisas que parecem simples, mas a gente está buscando o tempo inteiro e a gente está entregando aqui para você, gente, passo a passo. Então, vamos que vamos. É E a isso.
A próxima dica já tem até a ver com o que você estava falando, de o início de um novo ciclo, de circularidade. O princípio da circularidade já vem até um pouco com contraposição à linearidade, né? Uhum, Infelizmente, muito na clínica, trazendo bastante aqui para o prático, o quanto as pessoas ainda têm uma ideia de fracasso muito grande. O princípio do progresso, progresso, retrocesso, como se isso fosse algo que poderia ser mapeado por uma linha, sendo que nós mesmos somos espirais dinâmicas, complexas, que estamos em constante movimento de retomar, recontinuar, quando estamos prontos para tal coisa, como estamos prontos para tal atividade. Então, a circularidade é um rompimento com essa linearidade que é imposta por tantos princípios hoje da nossa sociedade, que exige o tempo todo esse corpo-máquina, né, que realmente não existe. O que existe é um corpo afetivo, um corpo sensível, que precisa ser escutado. uhum. Então, a singularidade é um convite bastante de reflexão na realidade, de como no seu dia a dia você tem sido desmotivado por achar que você retrocedeu ao não conseguir manter certa constância. Então, de alguma forma, é entender os seus ciclos e respeitar as inconstâncias. Através da inconstância e entendendo elas, como você vai construir a sua rotina? E não pelo que você entende que seria uma constância ideal. É um caminho inverso na realidade. Acho que esse aí é o que mais pode dar um bug assim na cabeça das pessoas, né? Porque a gente está falando dessa linearidade que permeia não só a nossa rotina, assim, né? O que a gente faz diariamente, mas o mundo de uma forma geral, assim, que a gente está inserida hoje, né? É muito realmente tudo linear, né? A forma como a gente aprende, a forma como a gente se comporta, a forma como as coisas são ainda industrialmente, né, formadas e forjadas, faz a gente se desconectar completamente de se ver como esses seres complexos, dinâmicos e que, nossa, esse convite à circularidade, ele é uma coisa tão simples e tão poderosa ao mesmo tempo, né? Porque é uma quebra, uma ruptura de padrão, assim, que muda completamente a forma como a gente enxerga um monte de coisa. E trazer isso para a nossa prática diária também traz essa reconexão, né, com a africanidade que você trouxe para a gente de provocação desde o início, né, Gabi? Exatamente. A circularidade é exatamente isso que nos recoloca na dinâmica da ancestralidade. Porque tudo é movimento. Se tudo é movimento, se tudo é integração, nós também somos. E a gente fica com essa impressão que todo dia é igual, que nós somos sempre iguais, que nós sempre temos as mesmas coisas para fazer. Entretanto, na mesma ideia do círculo, você não vai cair nos mesmos pontos. Então, entendendo que esses pontos são distintos, de que formas você pode ir se articulando para dar conta deles? Então, a linearidade, ela traz muito mais frustração, porque ela é uma realidade não vivível e não palpável. É impossível pedir para que o ser humano seja linear, pedir que a nossa rotina seja linear. É um convite a dar espaço a esses encontros que realmente saem dos nossos planejamentos. E isso não é um problema. Então, a circularidade nos recoloca, nos reconecta com a ancestralidade, porque ela valoriza isso que nós somos de mais bonito, de mais complexo. É a humanidade mesmo, na sua forma mais pura. Ai, gente, vamos relembrar então aí, ó, dicas para uma rotina ancestral, não é isso? Os princípios da africanidade para esse nosso cotidiano. Então, relembrando aí o que Gabriele Monteiro, que é pesquisadora, falei lá no início, mas se você não pegou, Gabriele Monteiro é pesquisadora em psicologia afrocentrada, ela está conversando com a gente lá do Rio de Janeiro, nesse TPM do 1º de maio, gravado, você pode acessar depois, inclusive, nas plataformas de streaming, tá? Se você quer assistir em vídeo, youtube.com/frecanecfm. Se você quer ouvir o áudio dessa entrevista e entrevistas anteriores do programa, pode procurar no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, encontre aí o seu tocador preferido e ache também que tem, com certeza, entrevistas do TPM lá disponíveis. Então, lembrando aí de novo essas dicas para a gente implementar. Inclusive, hoje já fazemos o convite para você escolher pelo menos uma delas, né, Gabi? Dá para colocar em prática.
diquinha, gente, por favor. Vamos lá. Então, a primeira é mexer o corpo, né? Fazer um mapeamento e autoobservação dos potenciais do corpo. Depois, registrar as suas memórias, relembrar e valorizar os seus passos individuais e coletivos. Terceiro, encontrar formas de revigoramento, né? Essa energia vital que a Gabi falou aqui também, buscando fontes de recarga cotidiana que fortaleçam e renovem essas nossas energias. E por último, romper com a linearidade, que é o que ela acabou de falar aqui, trazer esse princípio circular aí também e nos ver, né, esses seres humanos, como uma espiral que é complexa e dinâmica, né, Gabi? Exatamente, perfeito. 4 dicasinhas práticas para você inserir no seu dia a dia. Cada semana tenta se conectar com uma, né? Se você achar difícil incluir isso, entender, explorar cada um desses aspectos. Mas é muito importante relembrar o quanto eles são integrados, o quanto a gente coloca aqui realmente dessa forma didática, mas na realidade, quando você faz corporeidade, você pensa também memória. O corpo é tecnologia de memória que, inclusive, foi essencial para a sobrevivência do íntimo das pessoas que foram trazidas do outro lado do Oceano Atlântico, forçadas, e só tinham seu próprio corpo como instrumento. Sim. Então, é só um exemplo de como só de você escolher umzinho desses para incluir na sua rotina, você já vai estar mobilizando e se recolocando nisso que a gente está chamando de dinâmica da ancestralidade, da dinâmica de vida com aquilo que já foi, daquilo que é, daquilo que ainda vai ser. Nossa, eu amei esse convite. E tem uma frase também que você colocou, Gabi, que eu queria que você pudesse falar mais para quem está nos ouvindo, que fala: se potencializar para não dispersar. Eu achei muito forte essa frase, assim, uma reflexão. E eu queria que você pudesse contar um pouco mais sobre ela, o que é que ela tem a ver também com essa rotina ancestral que a gente trouxe as dicas aqui para a prática. De alguma forma, eu gosto muito de usar a imagem de um trem, né? Fora do trilho. O trem, quando sai do trilho, ele continua por uma longa distância, mas ele não está no caminho que deveria ser o dele. Isso é o estado de Maapa, que a gente chama, que é o estado que o povo da África diáspora ainda vive cotidianamente, por exemplo. E muitas outras pessoas podem experimentar essa sensação de outras formas. Então, a gente continua no ritmo automático, trazendo essa imagem da máquina, por longas distâncias, fora dos nossos trilhos, fora das nossas bases, das nossas referências. Então, se potencializar para não dispersar é essas estratégias e tecnologias que a gente recupera e se reconecta para justamente cada vez mais encontrar veículos curativos. Né? Aqui trazendo a dimensão do trauma, de alguma forma a gente se movimenta pelos nossos traumas também, a gente consegue de alguma forma sair desses trilhos e o tempo todo andar em círculos nessas feridas. Então, a cura é um movimento espiralar em volta das feridas. É um movimento de toda hora conseguir se puxar para dentro e para fora. Então, se potencializar é justamente cada um desses princípios da ancestralidade, cada um desses princípios da africanidade, que a gente pode engrandecer e se agenciar na vida, né? Dando conta do que é a vida. Ai, gente, perfeita, maravilhosa. Inclusive, vou deixar de novo, se você não pegou a entrevista do começo, eu falei lá no início do Instagram da Gabriele, que você pode acompanhar, que é o Peranque Terapia. Não é isso, Gabi? Falei certinho o nome? Certinho, Peranque-terapia, nossa casa Então, da vida. é isso. Você pode encontrar, né? É só digitar lá, Peranque. O Anki é ANKH, terapia. Você digitar tudo junto, tá fácil de encontrar. Ou também tá marcado no nosso post no Instagram. Todas as redes da Frecaneca FM é @Frecaneca FM. Então você encontra no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não tem como errar também. Tá marcado lá. Você encontra o @de Gabi. Querida, eu quero agradecer muito, 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 muito mesmo. A gente tem um tempinho ainda aí, mas agradecer por esse trabalho, essa pesquisa toda, né? Enquanto mulheres negras, a gente trazer isso para a nossa rotina de pesquisar ancestralidade, de honrar essa ancestralidade. E a gente sabe como é potente, principalmente para quem está em diáspora ainda, né? Então, ter essa reconexão faz muito sentido. Eu nem te perguntei, né, no início, porque a gente já foi falando das dicas também, mas queria que você pudesse deixar um recado final para quem está nos escutando,
a partir dessa tua própria reconexão, né? Porque em outros momentos, eu falo aqui também no TPM, e psicólogas que participam do programa relatam como ainda na academia é esse olhar neurocentrado que a gente sabe que permeia diversos espaços ainda, e você fazer essa escolha de pesquisar a ancestralidade africana, de trazer isso para a nossa rotina, como é importante, né, para a gente tentar ter esse olhar e esse cuidado de forma mais integral conosco, com quem veio antes e com quem virá também depois de nós, né? Então, quero agradecer demais, viu, por esse trabalho que você está fazendo, por esse momento aqui que a gente conseguiu fazer gravado, de bater um papo para que as ouvintes possam também ter esse momento de autoconexão. E, se puder, deixa um recado final para quem está ouvindo também. Sim. Também, então, vou deixar meus agradecimentos aqui. Eu não esperava poder ter esse espaço, poder ter essa oportunidade de te conhecer, de estar aqui, de poder falar. Eu sinto que isso é muito conectado com o meu propósito na academia e fora dela, na minha vida, no meu progresso espiritual, de estar aqui falando para pessoas que buscam essa cura, que buscam métodos e meios curativos pautados naquilo que a gente tem para oferecer e que foi construído pensado na nossa experiência, dando conta da nossa experiência. Então, muito obrigada, Pri, por esse convite, foi muito especial, muito inesperado, como tudo que é maravilhoso na vida. Então, e o meu recado final, na realidade, é até um bônus em inclusão de rotina, talvez venha aí no post parte 2, mas de alguma forma até esse próprio espaço que a gente tem aqui é um território, né? A territorialidade é um princípio da africanidade que convoca a gente a construir territórios existenciais possíveis, lugares para pertencer, lugares para se sentir bem, chão para pisar. Então, esse espaço aqui foi um chão para eu pisar, um chão para eu falar, para eu poder existir e ver que o trabalho, né, ver que o estudo, que realmente não é fácil, é um caminho assim que às vezes parece contra a maré, mas eu sei que é a maré certa, é a maré que leva a gente para casa. Então, de alguma forma, já é um bônus entender que aqui foi um território para mim, aqui foi uma possibilidade de criar um espaço de acolhimento muito importante, não só para mim, mas para quem está ouvindo. Então, você também que está ouvindo, encontre espaços para pertencer, para existir, para sentir que o que você tem para falar, o que você tem para fazer é valorizado, é ouvido, é sentido de alguma forma. Então, o meu recado é que a cada dia mais vocês possam se aproximar e daquilo que é sagrado para vocês, que a cura seja sagrada para vocês e a cura na dimensão mais integralizada possível. Isso é psicologia afrocentrada. É entender todos os processos ditos superiores, mentais, na realidade dizem muito mais respeito do que nós somos encontro complexidade, enquanto existência afetiva e sensível. Então, muito obrigada a vocês que estão ouvindo, muito obrigada mais uma vez, Pri, Rádio Pri Caneca, tá direto aqui do Rio de Janeiro, dando um beijão aí em Recife. Muito obrigada. Que maravilha, Gabi. Muito bom poder conversar contigo. Gostaria que a gente tivesse mais tempo também para conversar. Já fica o convite aí para uma parte 2, inclusive, viu? Ai, meu Deus, eu vou Vamos bater adorar. mais papo depois. Gente, conversei no TPM de hoje, nessa nossa faixa da entrevista aqui do TPM Tempo para mim, com Gabriele Monteiro, que é pesquisadora em psicologia afrocentrada, carioca, está lá no Rio de Janeiro. E aí ela pesquisa, né, na peranquiterapia. Trouxe aí para a gente dicas para essa rotina ancestral, quando a gente pensa nessa perspectiva da ancestralidade, da vida, energia vital. Se você não pegou a entrevista do início, eu indico que você vá lá nas nossas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de streaming e veja ou ouça novamente do começo e manda para um monte de gente, porque é muito importante a gente espalhar conteúdos bons também, né? Que vão engrandecer a gente, que vão trazer a gente
para essa perspectiva de um olhar mais integrado. E, Gabi, para a gente encerrar mesmo, agradecer novamente pela tua abertura e quero que você deixe seus contatos, né? Onde é que as pessoas também podem te achar, se você quiser falar novamente o Instagram ou se tiver alguma outra forma de contato contigo, para saber mais de outras referências, pesquisas, bibliografia, onde é que as pessoas te acham? Então, gente, eu sei que o material e o assunto psicologia afrocentrada ainda é algo muito escasso no campo aí dos estudos brasileiros. Tenho muito orgulho de estar aí na frente disso, então, de alguma forma, se vocês precisarem de material, se vocês quiserem conversar, eu estou totalmente aberta para a gente trocar essa ideia. Então, tanto vocês podem me achar na Peranque Terapia, né, como a Pri já falou, Terapia, ANHK, tudo juntinho. Ou no meu Instagram pessoal, que é Gabriele, com 2 L's, underline. Repetindo, Gabriele, underline. E porque eu também quero deixar esse espaço pessoal, se vocês quiserem realmente só conversar e entender como é que é esse processo de estudo, como é que são as minhas referências, eu tenho tudo bonitinho lá e uma pasta muito linda no Drive, pronta para ser compartilhada. E também o meu e-mail para contato, se quiserem agendamento de qualquer outra coisa, é gabimonteiro2511@gmail.com. Então, só entrar em contato comigo por lá também. E estamos aí para construir, para reconectar, para fazer história, para fazer memória. Então, muito obrigada mais uma vez. E estamos aí. Eita, Gabi, muito, muito grata mesmo por essa conversa. Foi uma delícia poder bater um papo com você. E eu mesma já digo que quero essas referências, pastinha no Drive compartilhada. E eu tenho certeza que vai ter ouvinte que vai aí bater no seu direct para pedir também, viu? E aí a gente vai compartilhando esses conhecimentos para se fortalecer cada vez mais, né? Trazer essa perspectiva do autocuidado para a nossa prática. Então, agradecer mais uma vez a você, a quem está acompanhando esse TPM, seja ao vivo, seja gravado. Manda essa entrevista aí para mais gente também. Vamos compartilhar esse conhecimento que é super importante. E já fica o convite para a parte 2, viu, Gabi? Um beijo para você. Vai ter um beijão, então. Nos vemos na parte 2. Eu vou cobrar, hein? Vamos lá. Continue aí na sintonia do TPM, Tempo para mim. Lembrando, toda segunda-feira, agora em novo horário na Faixa Mulher, de 2 às 3 da tarde, tá? Então você consegue acompanhar aí com a gente. E entrevistas anteriores ficam no nosso youtube.com/frecanecfm e também nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Google Podcast. Escolha a sua favorita e ouça também aí entrevistas anteriores. A gente volta já já.